não seria estranho se o Scarpa entrasse na justiça e ganhasse uma liberação para poder acertar com qualquer clube sem interferência do Fluminense. E o Fluminense, que está desesperado atrás do dinheiro, se perde essa moeda de troca que é o Scarpa, é mais uma notícia terrível para o tricolor das Laranjeiras. Moeda de trocas do Fluminense. Ou seja, o programa está apenas começando. Esta é a quinta-feira, promete fortes emoções e, lógico, a gente conta com a sua companhia. Participe conosco na hashtag BomDiaFoxQuinta. Quer falar do Scarpa, da situação do Fluminense, da situação do seu time? Reinaldo Rueda está fazendo bem em manter esse silêncio? E a diretoria do Flamengo, que pouco dá satisfação para sua torcida? Manda lá pra gente a sua opinião, a sua corneta marota é bem-vinda também. O programa é todo seu. Enquanto isso, João Venturi, vamos com a novela que promete fortes emoções nos capítulos finais. É verdade. O programa hoje está bombando. Abrimos com o Fla-Flu, nada mal para uma quinta-feira, mas a gente começa falando de Flamengo. E parece que o técnico Reinaldo Rueda está mesmo de saída do clube. De acordo com os nossos companheiros do Fox Sports Chile, o técnico colombiano já tem um acordo com a seleção chilena e pode ser anunciado a qualquer momento. Se ainda restava alguma dúvida, parece não haver mais. E o silêncio que imperava acabou graças a esse registro. Um amigo, muito amigo, pôs fim ao mistério. A foto foi publicada pelo jornalista Ancis Ervilha, que encontrou Reinaldo Rueda em Cali, na Colômbia. Na legenda, desejo de boa sorte ao professor antes do embarque ao Chile. A ida de Reinaldo Rueda à seleção bicampeã da Copa América também foi confirmada pelo programa Agenda Fox, do Fox Sports Chile, e por Jorge Cubillos, repórter do Fox Sports Chile. Seguramente la Federación de Fútbol, la presentación va a ser la próxima semana, mas mañana es posible que tenga un comunicado oficial para la confirmación de Reinaldo Rueda o próximo técnico de fútbol de Chile. Segundo uma publicação do jornal chileno La Terceira, desta quarta-feira, o desfecho aconteceu no início da semana. Novos valores foram apresentados ao treinador e agradaram. Rueda passará a ganhar cerca de 10 milhões e meio de reais por ano e com um contrato até a Copa do Mundo do Catar em 2022. Além disso, a Federação Chilena se comprometeu a pagar a multa rescisória junto ao Flamengo, algo em torno de 1 milhão de reais. Rueda levará toda a comissão técnica, a mesma que veio com ele ao clube carioca. No grupo, o auxiliar técnico Bernardo Redin, que recentemente já havia admitido a possibilidade de uma transferência. Sacará a melhor conclusão de onde devemos ir nesse momento e seguirlo, apoiá-lo, sugerir-lhe também e ele já tomará a determinação. Em outubro do ano passado, Reinaldo Rueda também havia falado sobre o interesse da seleção chilena, mas na época despistou. Bueno, es una situación que incluso se había presentado mucho antes, ¿no? En algún momento, mas ahora saben que estoy comprometido, que tengo un contrato, que estoy con una ilusión con Flamengo. Para mí es una gran distinción que tenga mi nombre en esa posibilidad, mas sabemos que es ahora un momento de evaluación de todas las selecciones nacionales y que seguro que no va a haber ningún cambio ni ninguna decisión ahora pronto, ¿no? 3 meses depois, o negócio está por uma assinatura. O Chile será a 4ª seleção no currículo de Reinaldo Rueda, que já comandou Colômbia, Honduras e Equador. A ele caberá a missão de renovar uma seleção já desgastada, que sequer se classificou à Copa do Mundo da Rússia. E o primeiro teste de fogo será a Copa América do ano que vem, aqui no Brasil. Parece que a novela do Reinaldo Rueda está chegando muito próximo do seu capítulo final, como nós vimos aí na reportagem do João Venturi. Tudo indica que está apenas dependendo de uma assinatura do Reinaldo Rueda com a seleção chilena. Aí eu te pergunto, Rodrigo Bueno, caso ele não fique, vamos começar com a hipótese do caso, ele fique no Flamengo, ele fique. Tem clima
Tem clima para o Reinaldo Rueda? Porque desde que ele chegou no Flamengo, nós entendemos um pouquinho do perfil dele. Ele não fala antes do jogo, é um cara mais contido, mais sucinto, mas não falar nada em momento algum, criar essa expectativa na diretoria, na sua torcida, que em certo momento já não demonstrou grandes amores, né? Pedindo até mesmo a saída do Reinaldo Rueda. Teria clima para ele ficar no time rubro-negro? Eu acho que teria muito clima. Eu vou no pensamento contrário. Porque ele tem uma proposta em mãos, ele é um profissional. Sim. Ele não está fazendo sacanagem. Ele é um profissional como qualquer outro, nós somos profissionais. O profissional está sujeito a receber proposta. No contrato dele tem uma multa estipulada por causa de ele sair. Se pagar a multa, ele está sendo profissional, está sendo correto. Aliás, ele já teve a proposta anteriormente, ele terminou o ano, levou o Flamengo a 2 finais. Poderia ter sido campeão da Copa do Brasil, poderia ter sido campeão da Sul-Americana, passou perto. Colocou o Flamengo, que era obrigação, na Libertadores, na fase de grupos, neste ano. E ele já poderia ter saído do Flamengo, se ele fosse sacana, antes de terminar o ano. A proposta já é antiga. Mas ele não teria trabalhado nem em 2 meses no clube. Aí eu acho que seria feio para ele. Agora, ele fez uma pedida alta. Ele pediu tudo que ele pediu para a Federação Chilena. Olha, eu ganho muito bem no Flamengo, sou feliz ali. Para trabalhar na Federação Chilena, eu quero ganhar mais, 3 milhões e meio de dólares por ano. Ele ganha 3 milhões de dólares mais ou menos no Flamengo por ano. E tem essa multa, eu queria que vocês pagassem, eu não vou pagar. Tudo que ele pediu foi aceito. Se ele negar agora essa oferta do Chile e ficar no Flamengo, imagina a alegria que vai ser do Bandeira de Melo. A alegria que vai ser do Rodrigo Caetano, diretor de futebol. Porque mesmo com uma situação tão favorável, e é muito favorável mesmo, eu digo por quê? O futebol brasileiro a gente sabe, se o Flamengo, que não tem ido muito bem nas Libertadores nos últimos tempos, se o Flamengo foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, e o Flamengo caiu num grupo difícil, com o River Plate, com o Emelec, pode ter o Santa Fé, você acha que o Rueda vai permanecer no Flamengo? Eu acho que ele vai ser demitido. Eu não confio muito assim da permanência do Rueda no caso de um insucesso. Pode acontecer, vários técnicos passaram... O Zé Ricardo foi um exemplo, aconteceu, né? Então, qual é a certeza que ele tem de que ele vai terminar este ano empregado no Flamengo? Praticamente nenhuma. Com esse contrato muito bom com a Federação Chilena, treinar a seleção é diferente. Você tem mais tempo para trabalhar um projeto de longo prazo, até 2022. Não que ele esteja precisando muito de dinheiro, ele teve problema sério de saúde. Acho que até na mensagem do amigo dele, ele até elogiou o estado de saúde hoje do Rueda. Ele falou, encontrei um Reinaldo Rueda muito bem. Porque a gente vê ele mais esbelto, ele passou por uma cirurgia pesadíssima. Então eu acho que se ele ficar no Flamengo, vai ser uma prova não de amor ao Mengão, ele é um profissional, mas ele vai negar uma proposta muito boa para se arriscar no Flamengo em 2018. Lembrando que você disse que o projeto do Reinaldo Rueda seria para 2022, para a próxima Copa do Mundo, mas antes tem Copa América em 2019, que vai acontecer aqui no Brasil. E aí que eu questiono, que ano de trabalho teria Reinaldo Rueda? Porque o projeto é para 2019. Quantas vezes a seleção chilena, em um ano de Copa do Mundo, irá ter oportunidade de se encontrar para o Reinaldo Rueda conseguir apresentar um projeto? Tem 2 amistosos agora, Suécia e Dinamarca, se eu não me engano, né, Rodrigo? E o primeiro já em março agora. Isso, em março. Isso, mas é totalmente diferente o trabalho de um técnico em clube e em seleção. E até porque ele faria o processo de renovação da seleção. A seleção chilena é uma seleção antiga, uma seleção mais velha. Precisa dessa renovação de jogadores também, né, Rodrigo? O trabalho dele seria mais buscar esses jogadores no mercado, né, no próprio futebol chileno. Ele tem experiência em seleção, né? Equador, ele fez um trabalho exuberante. O sonho, o plano de vida dele, de carreira, era treinar a Colômbia. Todo mundo, em geral, gosta de treinar a seleção do seu próprio país. Só que no caso do Rueda, diante dessa proposta tão boa que pintou, e ele não teve, acho que a oferta, a garantia de que vai treinar a Colômbia depois da Copa do Mundo, ele acabou acenando positivamente para o Chile, que convenhamos, é uma seleção com potencial técnico muito melhor que a do Equador, com a qual o Rueda fez sucesso. O Chile ganhou as 2 últimas edições da Copa América e eu acho que em Copa América é uma das favoritas. É uma vergonha o Chile não estar na Copa do Mundo. Ganhou as 2 últimas edições do torneio continental e não está na Copa. Eu acho que o Rueda está pensando no potencial que ele tem na mão. O Chile hoje, Alex Sanches, Vidal, tem uma turma muito forte. Alguns dos melhores jogadores da América do Sul hoje são do Chile. Né? O Valdívia que tem altos e baixos no Colo-Colo e tudo mais, mas ele tem material humano para conseguir bons resultados.
E acho que é o foco dele, já com mais idade, já um senhor, teve sérios problemas de saúde, ter um trabalho um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, a longo prazo, como você falou. Na seleção não são tantos jogos, viagens esporádicas, o trabalho do dia a dia do clube é muito maçante. Agora, você disse que seria um bom negócio para o técnico Reinaldo Rueda. Daqui a pouco eu quero a sua opinião sobre o Flamengo, porque a sensação que a gente tem é que o Flamengo está de mãos atadas ali, né, João? Mas antes da gente falar sobre a situação do Flamengo, se fica na pior nessa novela toda, vamos com os números do Reinaldo Rueda aqui? Vamos ver os números dele, ele no Flamengo, né? Ele chegou em agosto, teve pouco tempo de trabalho na frente do Rubro Negro, tá aí os números dele então. 31 jogos, 13 vitórias, 10 empates, 8 derrotas e um aproveitamento de 52,7%. Se a gente colocar no copo, você olha o copo meio cheio, o copo meio vazio para um técnico estrangeiro que chegou num calendário conturbado aqui no futebol brasileiro. É Copa do Brasil, é Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, um mercado que ele não conhece, o time que ele não conhece. Como que você enxerga esses números a favor do Reinaldo Rueda? Você utilizou a palavra copo. Copo. Eu vou utilizar a palavra copa. Ele é técnico copeiro. Copeiro. Até por isso que ele saiu para a seleção. Seleção, embora as eliminatórias da América do Sul sejam por pontos corridos, né? É um complicador. Mas ele é técnico de Copa. Sucesso que ele fez no Atlético Nacional de Medellín. No Flamengo, ele meio que priorizou as Copas. Em nenhum momento ele abriu mão. Ele poderia, por exemplo, botar time misto, alternativa em Copa do Brasil ou em Copa Sul-Americana. Não, ele levou a sério a disputa, teve muito Pelo contrário, botou time misto no Campeonato Brasileiro, cara, pontos corridos. Exatamente. E acho que foi uma aposta mais ou menos acertada, porque quando ele assumiu o Flamengo, o cenário para ser campeão brasileiro já era quase impossível. O Corinthians abriu tanto, quase todo mundo que poderia pleitear, né, um título no ano de 2017, o Flamengo está entre esses times, já meio que entregou a rapadura. Então ele falou, vou tentar fazer um campeonato brasileiro razoável, ok, o suficiente para classificar para a Libertadores. E acho que foi uma aposta correta, ele conseguiu. Né? Aí você pode falar, não classificou em segundo, em terceiro, em quarto, não foi. Tá lá, vai participar da principal competição da América. E ele teve muito sucesso nas Copas. Ele teve só uma derrota como Copa. Ele estreou na Copa do Brasil na semifinal. Você viu que ele tem um número alto de empates. Sim. E isso reduz o aproveitamento dele. Mas seu empate, se classificaram um time. O Botafogo, ele empatou 2 vezes na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. São empates, digamos, nobres. E eu acho que ele teve muito azar. Ele teve muitos problemas nesse curto espaço de tempo no Flamengo. Por exemplo, ele fez 2 finais sem contar com o Diego Alves, por exemplo, que é um exímio pegador de pênaltis. E o Guerreiro também, né? O Guerreiro, questão de doping, foi um complicador para ele, que gosta muito, já conhecia os jogadores estrangeiros do Flamengo. O Berril, um jogador que ele adorava. Ele teve praticamente preparar 3 times do Flamengo, ele recém-chegado ao elenco, porque era o time pro Campeonato Brasileiro, que era mais longo, a Copa do Brasil, que não podia contar com alguns jogadores, e a Sul-Americana, né? Então você pode contar, o Hever teve lesão, ficou um tempo afastado. O Berril, ele perdeu toda a temporada, praticamente, quando o Rueda chegou. Na reta final, aguda, um cara que seria decisivo, poderia ser o Guerreiro, estava fora. E eu acho que ele, por exemplo, com alguns jogadores, ele melhorou muito. O Juan, não é que ele melhorou o Juan, o Juan já sempre foi um jogador de alto nível. Mas acho que o Juan cresceu a produção dele com o Rueda. Garoto, o Paquetá, Vinícius Júnior não teve tantas oportunidades. Quando teve as melhores chances foi com o Rueda. O próprio Arão, que tinha dado uma queda no seu futebol, voltou a se encontrar em campo com a chegada do Rueda. Ainda assim deu uma oscilada outra, mas deu um salto do que ele vinha apresentando. Então, eu acho que ele teve um pouco de azar, especialmente com os goleiros, contusões, além do problema de inscrição. Copa do Brasil era problema de inscrição. Ele não podia contar com o Rodolfo, com o Diego Alves, que era um jogador fundamental, o Everton Ribeiro. Ele ficou com mãos atadas em alguns momentos. Então, eu acho que isso tem que ser relevado no trabalho dele. E acho que no cômputo geral, esse aproveitamento de 52% é mais ou menos o aproveitamento de técnico copeiro. É aquele cara, se você ganha em casa e perde fora, ganha em casa e perde fora, que aliás foi a campanha do Flamengo na Libertadores, foi assim na fase de grupos, né? Ganhou em casa e perde fora, 50% de aproveitamento. É mais ou menos a porcentagem de um técnico que foca muito o seu trabalho em competições de mata-mata. Até porque 50% num ponto corrido você não ganha. 50% você fica, talvez você nem classifique para a competição continental. Agora em Copa,
muitos times ganham assim, ganha em casa 3-0, vai lá e perde fora 1-0. No Campeonato Brasileiro, o aproveitamento dele é pior do que o aproveitamento que era do Zé Ricardo. O Zé Ricardo foi muito contestado, o Zé Ricardo entregou o Flamengo na 4ª posição, se eu não estou enganado, e o Rueda terminou o campeonato na 6ª colocação. Agora, uma coisa que eu acho legal a gente citar, Rodrigo, é que se ele sair do Flamengo, que ele tem totalmente o direito, como o Flamengo também tem o direito de demitir o treinador a hora que quiser, ele tem a opção de sair, isso é igual para todo mundo, mas é melhor para o clube que ele saia agora, no início da temporada, do que depois da Copa do Mundo, quando várias seleções vão estar buscando treinadores e o Rueda certamente vai ser especulado de novo no mercado sul-americano, do que ele entregar o time no meio da temporada. Se o Flamengo tiver passado de fase na Libertadores, seria mais ou menos o que aconteceu no ano passado, quando o Zé Ricardo saiu na metade do ano e o Rueda pegou já o bonde andando, né? Então o Flamengo viveria uma situação parecida. Então, na pior das hipóteses, é até melhor que ele saia agora do que ele sair na metade do ano. Eu acho. Talvez ele esteja cometendo um erro. E agora ele está passando férias na Colômbia, que como eu falei, o plano de vida dele era treinar a Colômbia. Então acho que por ele seria bacana treinar o Flamengo até o meio do ano e assumir a Colômbia no segundo semestre. A gente não sabe como vai ser a participação da Colômbia na Copa do Mundo. O time do José Peckerman fez um bom trabalho na reta final, acabou classificando a equipe. Quase vacilou, né? Por exemplo, você vê como é que o futebol tem detalhes. Se a Colômbia não vai para a Copa e ela rateou nas rodadas finais, eu acho que ele seria apontado já o técnico da Colômbia. A gente já teria uma definição disso há muito tempo, porque a Colômbia certamente demitiria o Peckerman, não vai para a Copa do Mundo, liberaria o treinador argentino, já ligaria possivelmente para o Rueda, e aí, como se trata da Colômbia, o Rueda aceitaria na hora, já falaria ao Flamengo, não vou ficar ano que vem, vou assumir a Colômbia. O Chile, acho que, assim, no começo, não animou muito, até pela proposta que foi baixa, e agora seduziu, porque estou vendo que o Rueda talvez não esteja vendo tanta perspectiva de assumir o país dele. Rodrigo Bueno, agora você falou do lado do Rueda, você só viu pontos positivos. Tem um trabalho mais tranquilo, ele já é um senhor de mais idade, já passou por cirurgias, vai estar com a vida mais tranquila, ganhando bem, pouco trabalho. No Flamengo ele não teria garantia nenhuma que chegaria ao final do seu contrato, afinal de contas aqui no Brasil ninguém tem garantia e o maior exemplo disso é o Levi, que no contrato de 6 meses conseguiu ser demitido antes de cumprir os 6 meses. Você só colocou lado positivo, viu? Um ponto de vista bacana para o Reinaldo Rueda. E o Flamengo, como é que fica nessa situação? Porque o Campeonato Carioca começa agora no dia 16 de janeiro. A Libertadores começa no dia 31 de janeiro, isso a primeira fase, né? O Flamengo está lá na frente na fase de grupos, mas a Libertadores já começa agora em janeiro. Como fica a situação do time rubro-negro que está devendo à sua torcida um caneco? Olha, primeiro que assim, o Flamengo ele é administrado hoje, bem administrado, né? O Flamengo se resolveu, melhorou muito na questão administrativa financeira e também trabalha bem em silêncio. O Bandeira de Melo não é um presidente falastrão, né? Hoje é comum presidente de clube ou dirigente usar a mídia social, né? Chamar holofotes, anunciar nomes, jogar para a torcida, não. Ele não fala nada sobre contratação, sobre quem está em vista no mercado. E o Rodrigo Caetano também trabalha já há um bom tempo com certa excelência nesse meio, sem fazer tanto alarde, anuncia jogador normalmente quando o negócio já está pronto. A mesma coisa serve para técnico. Eu tenho certeza, e acho que todo mundo imagina isso, durante todo esse processo, essa novela, por mais que o Bandeira de Melo e o Rodrigo Caetano não venham a público dizer estamos atentos no mercado procurando outras alternativas, mas eles já têm nomes, possivelmente já entraram em contato, já tem uma carta na manga. Eles não vão ser pegos de surpresa. A imprensa inteira não pode justificar isso, né? Puxa, a gente contava com o Rueda e o Rueda foi pro Chile. Seria um atestado de incompetência, né? Porque o noticiário tá no Brasil, tá no Chile, todo lugar, Reinaldo Rueda é notícia. Especulado no Chile. Ou é Uruguai, já chegamos a falar de Uruguai, Colômbia, Chile, menos Flamengo. O Flamengo não ter um plano B seria um atestado de incompetência. O problema para o Flamengo é que talvez alguns nomes bons, ou na cabeça do Rodrigo Caetano e do Bandeira de Melo, estão já comprometidos. Eram 3 nomes as prioridades, né? Então quando você perde um pouquinho de tempo para contratar um técnico, o técnico tem que procurar resolver a vida dele e ele se acerta. Quais os 3 nomes, João? Só para quem está em casa ligando o Bom Dia Fox.
pegar o roteiro completo. O Renato Gaúcho, que chegou a até dar entrevista no final de ano dizendo que chegou a ser procurado pelo Flamengo, né? Logo depois da saída do Zé Ricardo. O Renato renovou com o Grêmio, o Abel renovou com o Fluminense e o Roger, que o Flamengo chegou a buscar na metade do ano, acabou fechando com o Palmeiras. Então, as 3 prioridades do Flamengo já estão empregadas. E agora se falava muito do Carpegiani, que chegaria para ser um coordenador técnico. Quem sabe chega para ser técnico. Para mim, talvez seja a melhor pedida, embora eu aqui mesmo do Bom Dia Fox tenha colocado o nome do Cuca como uma possibilidade para trabalhar junto com o Carpegiani. O Carpegiani como um coordenador ali do futebol, remetendo muito ao Flamengo dos anos 80, uma referência, e o Cuca um técnico agressivo, ofensivo, um cara ousado que pode fazer esse Boeing que é o Flamengo hoje, um time estrelado, endinheirado, partir para cima dos adversários. Então é o seguinte, Rodrigo Bueno, esta resenha é longa, nós precisaríamos de mais 3 horas, porque até meio-dia nós não vamos ter o fim dessa novela, mas é preciso questionar. Eu vejo que tem muita gente já participando através da nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta. A hashtag de vocês está aparecendo na tela, daqui a pouquinho a gente faz uma tabelinha bacana. Mas a pergunta do dia é simples e fácil. Quem deveria ser o novo técnico do Flamengo? Lembrando que, caso o Reinaldo Rueda não se apresente na segunda-feira ao Flamengo, o time volta hoje, se reapresenta hoje, já não tem a presença do Rueda, ele tem que se apresentar até na segunda-feira. A gente fica na guarda, mas enquanto isso é preciso questionar, especular e entender o que você, torcedor do Flamengo, gostaria para o seu time agora na temporada de 2018. Carpegiani é um dos nomes mais citados. O Cuca está no mercado, foi questionado no Flamengo ano passado, quando o Palmeiras percebeu que o Flamengo estava quase que namorando, né? Tava ficando mais sério o assunto com o Cuca. O Palmeiras foi lá e resgatou seu técnico campeão. O Felipão tá no mercado, não tá mais na China. E o Vanderlei Luxemburgo, que já teve passagem pelo Flamengo. Rodrigo Bueno, você continua com o Carpegiani com essas 4 opções? Eu iria uma quinta. Não, eu iria no combo, né? No combo? Tem o número 1, número 2, número 3, número 4, né? Você pede ali, né, tal. Eu ficaria com o número 1, número 2. O número 1 como coordenador de futebol. E aí é uma coisa meio saudosista, uma tentativa, um conceito, ideia de jogo de resgatar o Flamengo daquele período brilhante dos anos 80, notadamente 81, que o Carpegiani simboliza, com um cara muito atualizado. O Cuca, pelo tipo de jogo, marcação alta, intensidade, é um técnico muito mais moderno do que, por exemplo, o Felipão. O Felipão, para mim, seria uma coisa meio que um retrocesso. Sabe o que eu acho engraçado toda vez que vocês citam Carpegiani? Que a primeira lembrança que vem é de 81. Aquele timaço do Flamengo que foi campeão mundial, que acabou com o Liverpool, tudo mais, é a primeira lembrança que vem. Mas o Carpegiani já passou no Flamengo depois. E não teve uma história muito bonita, assim, não foi vitorioso. Ele passou como técnico. Bom, mas a primeira lembrança lá atrás. É que a comparação é inevitável. Daquele campeão, lógico, não tem como não lembrar que ele fez parte. Claro. Mas já teve um outro trabalho depois daquilo. Já teve ele como técnico. E ele não foi bem. Qual seria o Carpegiani que chegaria hoje? Então, porque é o seguinte, o Carpegiani, acompanhando o trabalho dele como treinador, ele tem características um pouco similares à do Cuca. Porque ele é um técnico ousado, atrevido. Muitas vezes o time dele goleia e às vezes é goleado. Ele não gosta de empate, não. O que é uma coisa positiva para o campeonato de pontos corridos. O time do Carpegiani está empatando 1-1, 35 do tempo fora de casa. Ele arrisca, ele quer vencer. Então, às vezes, ele perde jogos que ele poderia empatar, mas ele ganha muitos jogos também que eram jogos para empate. Então, eu acho que o Flamengo hoje, com o poderio que tem, não só pela sua história, pela sua torcida, mas com dinheiro, com investimento, com os nomes, as estrelas que o Flamengo tem, o Flamengo tem que ir pra cima. Não é questão de torcida, vai pra cima deles, Mengô. Time que tá por cima da carne seca, quem tem muito jogador bom, tem que atacar o adversário, propor o jogo. Essa é a minha ideia, a minha filosofia. E eu vejo isso mais no Cuca e no Carpegiani. O Luxemburgo representou muito isso no futebol brasileiro. Num período em que muitos técnicos do país eram retranqueiros, defensivistas, até covardes, medo de se arriscar e perder o emprego, né? O Luxemburgo era um cara um pouco mais romântico no futebol brasileiro. Futebol mais vistoso, mais interessante. Inclusive no Flamengo ele tentou fazer isso, não conseguiu resultados tão expressivos. Inclusive o famoso Fla-Flu do século, né? Mas eu acho que o combo Cuca e Carpegiani seria
o ideal. Agora, se um dos dois só aparecer, eu acho que o Flamengo estará em boas mãos, com grande chance de sucesso e de agradar a sua torcida em 2018. O combo do Rodrigo Bueno já está na terra do faz de conta, né? Seria perfeito demais você trazer o Cuca, um técnico vitorioso, recente, né? Campeão brasileiro, e o Carpegiani, que fez um bom trabalho no Bahia. Pessoal, é o seguinte, a nossa enquete foi lançada, você acha a nossa enquete através da hashtag BomDiaFoxQuinta, você vai lá, você vota e justifica pra gente o seu voto. Por que você votaria no Luxemburgo, por que do Cuca, por que do Carpegiani? A gente quer entender o que passa na cabeça do torcedor do Flamengo. A gente vai voltar a falar do Flamengo ainda hoje no Bom Dia Fox, sobre Reinaldo Rueda. Nossa produção está de olho nas notícias, mas a gente segue aqui no Bom Dia Fox com notícias dos clubes. Eles voltaram, João, eles se reapresentaram. Para alegria do torcedor, que já estava morrendo de saudades esse final de ano, começo de 2018, sem ver o time de fato atuando, né? E olha, o campeão brasileiro de 2017